Texto no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler um versículo para vocês começarem a entender aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, e vocês são os ramos dessa videira. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, sem Deus você não pode nada. Olha para o outro lado e fala assim, ó, sem Deus você não é nada. Irmãos, não é somente a nação chamada Brasil que deve comemorar um dia tão importante, memorável e histórico. Todo cristão, todo crente, vê se tem algum crente aí do seu lado, vê se tem alguém que cheira cristão aí do seu lado, vê se tem alguém com cara de alguém que depende do Senhor aí do seu lado. Pois eu quero te dizer, todo cristão também deveria ter o seu dia histórico, não para dizer que sou independente, mas para declarar, eu sou dependente. Eu estava pensando, eu tenho esse dia. Eu tinha marcado aqui, mas sumiu. Eu tinha marcado em algum lugar. Mas, se eu não me engano, foi dia 21 de março de 1994. Um domingo em que eu fui à Igreja Batista Vida Nova, na cidade de Campinas, no bairro da Vila Nova. E esse dia ficou marcado na minha vida como o dia em que eu decidi depender do Senhor completamente em tudo, plenamente em tudo na minha vida. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, qual é o dia memorável que você tem registrado e marcado? Qual é o dia que você decidiu depender do Senhor? Pergunta para ele. Nós precisamos valorizar esse não fatídico, mas memorável dia, que é o dia que você deve reconhecer como o dia em que tudo mudou na sua vida. Esse é o dia da conversão, o dia em que nós reconhecemos a pobreza espiritual que nós vivíamos, e aprendemos então que a melhor decisão que nós poderíamos tomar era de nos render a Jesus e viver completamente dependente dEle. E reconhecer através das palavras de Cristo, quando Ele mesmo disse aí no versículo 5 de João capítulo 15, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Sem mim, vocês não conseguirão absolutamente nada. Sem mim, vocês não terão êxito em absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Que tem muito crente, inclusive. Tem muita gente que não tem o que deseja e não é o que espera. Sabe por quê? Porque ainda não tem registrado verdadeiramente o dia em que se tornaram totalmente dependentes do Senhor. Você vai passar a ter e você vai passar a ser aquilo que você deseja quando você decidir ser dependente dEle. Olha para quem está do seu lado e fala assim, dependa dEle. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, pelo amor de Deus, dependa dEle. E aí nós podemos gritar, não independência ou morte, mas aí nós podemos gritar, dependência, dependência ou morte. Eu e você precisamos sair daqui hoje dependentes, irmãos. Dependentes daquele que pode todas as coisas. Dependente daquele que muda critérios, daquele que muda decretos, daquele que muda cenários, daquele que abre céus, fecha céus em meu e em teu favor. Eu posso ouvir amém? Agora sim, Evangelho de Mateus capítulo 14. Eu quero ler alguns versículos a partir do 29, para a gente compreender algumas realidades. Verso 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água. E ele então foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento,
Pedro ficou com muito medo e ele começou a afundar e gritou: Senhor, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o texto diz: e o vento cessou. Irmãos, quando Jesus andou sobre as águas, e não é algo normal a gente ver alguém andando sobre as águas. Eu estou com quase 45 anos e até hoje eu não vi ninguém andar sobre as águas. Pergunta aí, você já viu alguém andar sobre as águas? Mas o texto diz aqui que Jesus andou sobre as águas. E quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele também desejou. E ele pede para Jesus, e Jesus simplesmente diz: venha, venha, venha. Pedro pediu para o mestre a oportunidade também daquela experiência maravilhosa de andar sobre as águas. Só que ao prestar atenção, ao dar atenção para o vento que soprava, para o vento que estava fustigando a embarcação e ele, que são as circunstâncias da vida, quantas vezes nós já fomos ministrados acerca desse texto, ele então começa a afundar. Repita comigo: afundar. Fala mais alto, fala afundar. Pedro então ele reconhece que sem Deus, sem Cristo, ele afundaria. Quando Jesus disse para ele: venha, ele foi. Quando ele parou de depender do Senhor e começou a se preocupar com o vento, com as coisas naturais, ele começou a afundar. Pedro então ele reconhece que sem o Senhor, ele começou a afundar. Irmão, sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Primeiro, para você se apaixonar pelo Brasil. Segundo, para você começar a depender do Senhor. Talvez você já esteja afundado, talvez você já esteja naufragado. Deus te trouxe hoje aqui para que você dependa dEle. Deus quer que você ande sobre as águas. Deus quer que você viva o sobrenatural. Eu posso ouvir amém? Só que hoje em dia, a humanidade demora muito para reconhecer a necessidade de depender do Senhor. Pergunto para você: qual foi a última vez que você perguntou para Deus o que você deveria fazer ou não? Qual foi a última vez que você colocou Deus à prova e falou: Deus, o que eu faço? Como eu faço? De que maneira eu faço? É triste, mas a maioria das pessoas, eu estou falando aqui de cristãos, a maioria dos crentes não dependem de Deus para tomar decisões, não consultam a Deus para tomar decisões, sejam elas grandiosas ou sejam elas pequenas. Tem pessoas que não dependem de Deus nem para escolher com quem se relacionar. Aí depois reclama, depois de alguns anos: Deus, foi isso que o Senhor me deu? Foi isso mesmo que o Senhor me deu? E está padecendo no matrimônio. Aí Deus deve olhar e falar assim: minha filha, você nem me perguntou, você nem me consultou. Tem gente que entra em negócios sem consultar o Senhor. Não consulta Deus, se deve ou se não deve, como, de que forma, só vai e faz, confiando no intelecto, confiando no mover, na economia. Aí quebra, se lasca, se endivida, e fala: Deus, eu sou fiel, mas não consultou o Senhor, não perguntou para o Senhor. Pergunta para a pessoa: você tem consultado ao Senhor? Porque quem consulta ao Senhor é alguém que depende do Senhor. Irmãos, vocês pararam para perceber que nós estamos prestes a uma eleição municipal? Você já parou para perguntar para Deus em quem você deve votar? Você já parou para perguntar para Deus? Aqui na igreja, alguns meses atrás,
sem brincadeira, me procuraram umas 6 pessoas dizendo que são candidatas ou pré-candidatas à vereança da cidade. Umas 6 que eu contei, mas acho que deve ter mais. Quer ver? Quem é que é candidato a vereador por Hortolândia? Eu vi um ali, ó. Cadê? Fica de pé. Quem mais? Cadê? Ué, só tem um. Só tem um. Aí eu falo assim, então vota em mim. Olha só. Olha só que interessante. Pode sentar, vereador. Amostradinho. Ei. Irmãos. É que eles estão em campanha, eu acho. Então estão trabalhando. Mas você quer consultar Deus? Pergunta em quem você deve votar. Pergunta para Deus em quem você deve votar. Pergunta para os candidatos aqui, os que estão aqui na igreja, pergunta que célula você é. Quem é teu líder? Você está na igreja há quanto tempo? Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Você vai ter resposta. Você vai ter resposta. Não vai nessa simplesmente, é direita ou é esquerda? Tem direita sem vergonha, mau caráter, sim ou não? Tem esquerda sem vergonha, mau caráter, sim ou não? Aí eu vi a Vanessa aqui, cadê a Vanessa? Ah lá, ó, fica em pé. Você trabalha com quem? Ele é vereador, presidente da Câmara aqui da cidade, é isso? Está aqui. Um outro candidato a vereador. Fora os 5 ou 6 que se levantaram aqui. A igreja, você já viu a igreja falando para você, você tem que votar em fulano. Alguém falou isso para você? Por quê? Porque quem tem que falar o seu coração é Deus. Manda meu abraço pro vereador. Está entendendo? Consulte a Deus, irmão. Consulte ao Senhor. Assim nós nos tornamos dependentes dEle. É dessa forma que nós mostramos que nós dependemos dEle. Até para votar. Eu fico inconformado com pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, eu te amo. Eu te amo. É mesmo? É. Mas eu vou embora. Vai embora para onde? Eu vou para outra igreja. Eu falei, peraí. Qual é o meu pecado? O que foi que eu fiz? O que eu preguei que estava em desacordo com a palavra? Não, pastor, eu falei com Deus. E Deus falou para eu mudar de igreja. Irmãos, desculpa. Deus vai mandar você sair da igreja? Fala a verdade. Deus te mandaria você sair dessa igreja? Pergunta para quem está do seu lado. Deus mandaria você sair dessa igreja? Eu acho que mandaria se houvesse um escândalo. Eu acho que mandaria se essa igreja não vivesse de acordo com os princípios de Deus. Mas colocar na conta de Deus uma decisão pessoal, isso não está certo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, começa a consultar o Senhor. Olha para o outro lado e fala assim, começa a depender do Senhor. E aí talvez você pode olhar para mim agora e falar assim, pastor, eu nunca dependi, creio em Deus, mas eu cheguei até aqui com a minha força, com a minha inteligência, com o meu braço, com a minha saúde. Eu quero te dizer uma coisa. Antes mesmo de eu e você virmos ao mundo, nós já dependíamos de Deus. Aliás, eu quero dizer uma coisa, você não estaria aqui se não fosse Deus. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. Presta atenção nisso, desde o início, desde antes de você nascer, o Senhor já te ajudou a você ser um vencedor. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém com fé? Eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção numa coisa. Você pode até se achar um perdedor, um fracassado, um lascado, mas eu provo que você não é. Por quê? Porque até para nascer nós dependemos de Deus. Ei, você sabe quanto que é para você entrar na USP, para fazer medicina? Medicina. Para você estudar na USP, 118 candidatos por vaga. Você quer estudar no ITA?
aeronáutica, 170 por vaga. Você quer estudar na Unicamp, fazer medicina, 230 por vaga. Fácil ou difícil? Fala mais alto. Seja sincero, é fácil ou difícil? Pois eu quero te dizer que você é mais do que vencedor. Para você estar aqui, é ciência, não é achismo. Para você e eu estarmos aqui hoje, vivos, nós deixamos para trás, não foi 118 concorrentes, não foram 180 concorrentes, não foram 200 e tralalá. Sabe quanto você deixou para trás? 300 milhões. 300 milhões. Não sabe o que eu estou falando? Para você, você era um esperma. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você era um esperma. Você era um esperma. Para você chegar a fecundar um óvulo, você teve que deixar para trás mais de 300 milhões, 300 milhões. Ou seja, no meio de mais de 300 milhões, você conseguiu. Então você é vitorioso. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Meu Deus! Você tem noção disso? Você acha que é difícil passar na Unicamp? Você acha que é difícil entrar numa USP? Difícil é você ter conseguido chegar onde você chegou, irmão. Difícil é nós conseguirmos chegar onde nós chegamos. Por isso que a vida é um dom de Deus. Isso nos remete a depender dEle. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? Depender mais dEle. Não é o teu braço, não é o seu intelecto, não é a sua inteligência, não é o governo, não é a situação, é Deus. É Deus que muda decretos. É Deus que muda a história. É Deus que nos coloca aonde o nosso coração deseja e que esteja alinhado ao coração dele. Você pode dar um aplauso lindo para o Senhor? Parece brincadeira. Parece brincadeira. Mas eu quero dizer, eu e você éramos 0,0000003% de chance de nós darmos errado, de nós não conseguirmos, de nós estarmos mais próximos da derrota. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Você pode olhar para o lado e falar assim: eu estou vivo. Você pode olhar para o outro lado e falar assim: pode não parecer, mas eu estou vivo. Você pode falar isso para ele? Por quê? Porque Deus desejou que fosse assim. Deus quis que fosse assim. Deus foi o seu aliado. Deus agiu em teu favor e em meu favor. Por isso que nós estamos aqui. Mas sabe qual é o grande problema? Você era um espermatozoidezinho, só que você cresceu. Deu para perceber? Você era um espermatozoide que lutou com mais de 300 milhões e venceu. Só que você não é mais um espermatozoide. Você cresceu. Olha aí por espermatozoide que está do seu lado e fala: você cresceu, hein? Olha como você cresceu. O problema é que nós crescemos e a gente começa a achar que não precisa mais depender de Deus. Se não fosse Deus, nós não teríamos vencido essa corrida contra 300 milhões. Só que a gente cresce e a gente começa a achar que é autossuficiente, e que a gente não precisa mais de Deus, e que a gente não precisa mais de ninguém. E aí a gente começa a se tornar arrogante. Começa a pensar numa pessoa que você olha e fala assim: aquela é arrogante. Pensa aí. Se você pensar em mim, você está lascado. Pensa aí. Eu vou te dar umas dicas. Sabe quem é arrogante? Quem acha que não precisa de ninguém. Arrogante é a pessoa que acha que sozinha se basta. Arrogante é a pessoa que é capaz de viver, ou achar que é capaz de viver sozinha. A pessoa é arrogante. Uma pessoa arrogante não depende de Deus. E uma pessoa arrogante nunca vai conseguir alcançar
aquilo que espera ou deseja, porque Deus não o favorece. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, baixa a bola. Fala aí para o irmão, deixa de ser arrogante. Nós precisamos de Deus, nós precisamos das pessoas, nós precisamos dos amigos, nós precisamos da igreja, nós precisamos, irmãos. Não tem ninguém que seja capaz de viver sozinho ou sozinha. Ninguém. Por que esse pessoal está aí fora? Não tem lugar aqui dentro? Se tem lugar aqui dentro, eu queria que vocês entrassem. Lugar da gente cultuar o Senhor é aqui dentro. Se não tiver afim, pode ir embora. Não tem problema nenhum. O que não pode é roubar a nossa paz e alegria. Igreja é lugar de coisa séria. Eu vou esperar vocês entrarem e eu ir embora. Olha para mim. Já passou nervoso. Caramba. Eu faço isso por amor, irmãos. A gente se dedica para estar aqui. A gente paga um preço que vocês não sabem. Sim ou não? Sim ou não? Se não tiver cadeira, a gente compra mais. Tem problema. A gente começa a pegar o cartão dos irmãos. Nós crescemos, irmãos, mas nós precisamos continuar dependentes do Senhor. Quer sair dessa lasqueira? Dependa do Senhor. Quer alcançar aquilo que você deseja o teu coração? Dependa do Senhor. Você quer mudar a história da sua casa, da sua família? Dependa do Senhor. Deus te trouxe aqui, hoje você aqui não é para você ser independente, mas é para você começar a depender dEle. Dependa do Senhor, que é especialista em realizar milagres. Você pode dar um aplauso a Ele em nome de Jesus? Ai meu Deus! Salmos 84:5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Você quer ser bem-aventurado? Então não confie na sua força, confia na força que está nele. Deuteronômio 31:8 diz: o Senhor, pois é aquele que vai adiante de mim e de você. É o Senhor, é o Todo-Poderoso que está à frente, e Ele será comigo, será com você, e Ele não nos deixará. Palavra dEle, Ele não vai nos deixar, Ele não vai nos desamparar. Por isso nós não temos que temer. Eu posso ouvir amém? Irmãos, hoje você precisa sair daqui em outro nível. Sua vida pode estar uma desgraceira, não tem problema. Você só precisa depender dEle. Você não precisa depender de mim, da minha oração, não. Você precisa depender dEle, porque é Ele que é poderoso. Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor. Em quem? Confia no Senhor de todo o seu coração, irmãos. Confia no Senhor, e não te estribes no teu próprio entendimento. O problema dos espermatozoides que crescem é que eles começam a achar que são independentes, que podem qualquer coisa. Não é assim. Confie no Senhor, dependa do Senhor, viva por Ele, para Ele, e tudo aquilo que deseja o teu coração, alinhado à vontade dEle, vai se cumprir. Você pode dar mais um aplauso em nome de Jesus? Primeira coisa é depender do Senhor. Segunda coisa, quando nós reconhecemos a dependência nele, significa que nós começamos a adorá-lo. De verdade, irmãos, eu fico vendo a equipe de louvor, sobe aqui, se esforça.
chegam aqui 4 horas da manhã, 4 horas da tarde, da manhã não, você está indo tomar banho, eles já estão aqui ensaiando, eu fiquei tão constrangido, que eu comecei a chegar mais cedo, só para dizer, eu estou aqui também, viu? E eu chego aqui, eles estão lá, se esforçando para entregar o melhor para o Senhor, para levar a igreja à adoração. E aí começa o culto, um povo com cara de coruja seca, que não consegue levantar a mão, que não consegue adorar, chega mal-humorado e vai embora e deixa os outros mal-humorados. Pelo amor de Deus, vir para a igreja é celebrar a vida, vir para a igreja é adorar o Senhor, vir para a igreja é mudança de vida. Você está me entendendo? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando nós reconhecemos que dependemos dEle, aí nós estamos adorando. Olha o texto que diz aí. Então, verso 33, os que estavam no barco o adoraram. Diga, adoraram. Fala mais alto, fala, adoraram. Sabe por que eles adoraram, irmãos? Sabe por que eles adoraram? Eles disseram assim, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quando Jesus subiu no barco, o vento cessou, o vento parou. O vento que estava fustigando a embarcação, que fez Pedro perder a atenção, parou. Por quê? Porque Jesus entrou no barco. Agora, presta atenção. Eles não adoraram o Senhor somente pelo fato do vento ter cessado. É porque eles reconheceram que a dependência em Deus traz segurança, traz tranquilidade, traz paz. Eles adoraram, porque eles reconheceram a dependência em Deus. Ei, eu quero dizer uma coisa, sabe a sua verdadeira adoração, a minha verdadeira adoração, só vai acontecer se verdadeiramente nós reconhecermos que dependemos dEle. Quer que eu te faça uma pergunta? O que seria de você hoje sem Deus? A minha maioria vai falar assim, pastor, eu não seria nada. Tá, então, o que mudaria na sua vida? Se Deus não existisse mais, aonde estaria a tua alegria? Aonde estaria o teu prazer? Aonde estaria a tua satisfação? Sem Deus. Olha para quem está do seu lado e fala, comece a adorar o Senhor. Infelizmente, irmãos, tem muito incrédulo que não reconhece a dependência que precisam ter em Deus. Eu vejo hoje pessoas agindo como se dependessem tão somente da força do seu braço, como se dependessem só do seu intelecto, do seu QI, mas que não dependesse do Senhor. Pessoas assim não se preocupem com o que fazem, pessoas assim não se preocupam com o que falam, pessoas assim não se preocupam com as suas atitudes, elas simplesmente não se preocupam, porque se Deus existe ou não existe é a mesma coisa. Para resolver situações, pessoas assim incrédulas buscam alternativas que elas têm nos bolsos, perto de si, mas não vão buscar no Senhor. Eu pergunto para você, qual é o problema que você precisa resolver? Qual é o problema que você precisa resolver? Qual foi a última vez que você colocou esse problema diante do Senhor, mostrando que você depende dEle? Você tenta de tudo. Vamos pensar aqui, financeiro. Aí você fala, eu preciso trabalhar mais. Eu preciso pegar um empréstimo. Eu preciso fazer um consignado. Eu preciso fazer... Ei, você já parou para consultar o Senhor? E depender dEle? Agora é muito fácil a gente falar que depende do Senhor, se nós não somos amigos de Deus. Nossa, que som lindo. Quem colocou? O Senhor. Mas você é amigo de Deus?
Hã? Nossa, que som maravilhoso, melhorou, hein? E aí? Você confia em Deus? E aonde estão os seus recursos? Eu fui convocado essa semana, irmãos. Eu já fui a Israel mais de 20 vezes. Claro, nós temos uma agência de turismo. E esse ano nós decidimos não ir. Por que será? E aí nós fomos convocados. Perguntaram assim: quem ama Sião? Quem ama Israel? Aí você pode perguntar assim: eu tenho que amar Israel? Eu tenho que amar judeu? Quer ver? Quem ama Jesus, diga amém. Quem tem Jesus dentro do coração, diga aleluia. Pois então você ama um judeu e tem um judeu dentro do seu coração. Sabia disso? Leia a Bíblia. E aí nós fomos convocados para estar em Israel. Eu não sei se eu volto, mas eu vou. Porque nós não mostramos que somos amigos quando tudo está bem, mas é justamente quando tudo está mal. As pessoas que chegam próximo de você quando tudo está bem, não são seus amigos. Amigo é quando tudo está mal e você está lá. Israel está passando um momento delicado. E nós dizemos que somos amigos de Sião. Na primeira dificuldade a gente vira as costas. Olhei para ela e falei assim: já sei porque não vendeu seu carro até agora. Porque vai ser a nossa ida para Israel. Eu preciso ir para Israel. Sabe por quê? Porque eu levo uma igreja aqui. É você que está aqui. E eu preciso mostrar para Deus que eu sou amigo dele. Sabe para quê? Para que nós sejamos beneficiados. Quantos creem, têm fé? Digam amém. Dê um aplauso lindo para o Senhor. Não é turismo, irmãos. Turismo eu vou para a França, né? Vou para a terra do Pateta. É missão. É andar pelas páginas da Bíblia. É profetizar que Jesus Cristo é o Senhor também de Israel. É demonstrar que nós somos movidos por fé e não por aquilo que nós vemos. Aí pergunto: por que essa igreja é diferenciada? Porque nós nos movemos não pelo que nós vemos, mas nós nos movemos pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Dá mais um aplauso a Ele, por favor. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz o seguinte para mim e para você: reconheça em todos os teus caminhos, reconheça Deus, reconheça a sua dependência nele. E aí o texto continua dizendo: sabe o que vai acontecer? Ele vai endireitar as suas veredas, ou seja, ele vai dar jeito na sua vida, ele vai resolver o teu problema. Mas você precisa reconhecer. Eu e você precisamos fazer a nossa parte, depender dele, reconhecer a nossa dependência dele, para que então ele possa fazer algo. É assim que funciona. E terceira e última coisa: quando de fato nós dependemos do Senhor, nós deixamos a condição até de discípulos e passamos a condição de amigos, irmãos. Aqui no texto do capítulo 15 de João, verso 13, diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu ordeno. Já não os chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Ao invés disso, eu tenho vocês como amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Irmãos, Deus nos dá a possibilidade de sairmos da condição de discípulos para nos tornarmos amigos. Para nos tornarmos amigos de Deus, nós precisamos depender dEle, obedecer a Ele.
Eu e você podemos ser muito mais do que discípulos, nós podemos nos tornar amigos. E nesse mesmo capítulo aqui, em que ele fala sobre a videira, ele também diz lá no versículo 14: vós sois meus amigos, se vocês fizerem aquilo que eu ordeno. E lá no versículo 17, Jesus diz o seguinte: amem os outros, amemos os outros. Ser dependente dele, reconhecer a nossa dependência em Deus, também é amar o próximo, irmãos. Vocês viram essa semana, nas células, que acontece na igreja, nós falamos sobre o que Jesus faria. Quem tem a pulseira aqui? Olha, levanta a mão assim, ó. Olha só que lindo. Foram distribuídas já 1.500 pulseiras. 1.500 pulseiras. Quem não tem pulseira, levanta a mão. Olha, meu Deus. Juninho, pega na minha sala. Tem 2 pacotinhos de pulseira. Ou 3. Hoje eu vou distribuir pulseira para todo mundo. Quem não tem, vai pegar lá no fundo com o pessoal da introdução. Não custa nada. Fala para o irmão que está do seu lado, não custa nada. Só o frete. O frete custa R$60. É uma pulseira ungida, brincadeira. Não custa nada. Você vai passar lá fora, você vai pegar essa pulseira. Nessa pulseira está escrito o que Jesus faria. O que Jesus faria. Todas as decisões que você vai tomar, você vai olhar para a pulseira e vai falar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Não sei porque eu falei disso. Por quê? Essa semana o primeiro estudo foi sobre o amor de Jesus. Quem tem inimigo aqui, levanta a mão. Mentiroso. Ou vocês não sabem, todo mundo que ama o Senhor tem inimigo. Vou perguntar de novo: quem aqui tem inimigo? Como mudou? Ei, sabe o que Jesus nos ensina? Até o inimigo nós temos que amar. Sabia disso? Tem que amar. Quem não viu, não viu. Romanos 5, verso 10 diz o seguinte: que Deus nos tornou amigos dele através da morte de Jesus. Eclesiastes 6,14 diz que a amizade é um dom de Deus. João 15,12, Jesus, o meu e o teu Senhor, vincula a amizade à prática do amor. Ainda no capítulo 15, verso 14, Jesus diz aos seus discípulos que serão seus amigos se fizerem o quê? Se obedecerem aquilo que ele manda. Ou seja, irmãos, tudo isso para dizer: para de confiar em você, para de confiar no sistema, para de acreditar em pessoas, comece a depender dele. Reconheça que nós precisamos depender dele. É assim que a tua vida vai mudar, é assim que a tua história vai mudar. Se alguém me entendeu, vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. O que você não pode é sair daqui hoje confiando somente em você. Você está proibido, em nome de Jesus, de sair da igreja hoje sem depender dele. Deus nos trouxe hoje aqui para que eu e você nos tornássemos ainda mais dependentes dele. É a dependência nele que muda a nossa história. É a dependência nele que muda destinos. É a dependência nele que os decretos são renovados. Se você está me entendendo, fecha os teus olhos onde você está. Começa a declarar ao Senhor que você depende dele, exclusivamente dele. Que você não depende de absolutamente nada. Não é o vento, não é a economia, não é o governo, não é a situação. Você depende dele. Começa a declarar que você depende dele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.